Mas lentamente o tempo passa por aqui e ele plantou em minha mente a eternidade. Dando sequência à nossa exposição sobre legalismo, e eu gostaria ainda de concentrar-me na questão da proibição ao uso das joias e os textos bíblicos mal interpretados, ok? Meus irmãos, semana passada eu estava verificando alguns vídeos no YouTube e encontrei um vídeo bem interessante do Leandro Quadros, que é um pastor adventista muito conhecido, ok? Leandro Quadros usou dois textos bíblicos para fundamentar a proibição ao uso das joias. E, segundo ele, nesses dois textos, Deus proíbe claramente o uso das joias. O primeiro texto que ele usou foi o texto do livro do Êxodo 33, versos 4 e 5, e o segundo texto foi o livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, verso de número 11. E quando ele leu esses dois textos bíblicos, não é, eu imediatamente fui ao texto bíblico analisar à luz do seu contexto. Segundo o comentário de Leandro Quadros, Deus proíbe as joias porque as joias são pagãs. Um comentário simplesmente sem nenhuma fundamentação, ok? Não houve nenhum comentário coerente da parte dele, contextualmente fiel ao texto bíblico. Todavia, a minha atitude aqui é diferente da dele. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para o contexto. E eu devo deixar para os senhores uma dica muito relevante para todo o leitor bíblico, não é? Ou para todo estudante das Escrituras. Quando nós estamos diante do texto bíblico e queremos exaurir, extrair a interpretação mais fiel, que se aproxime da intenção do autor bíblico, nós devemos de bombardear o texto bíblico com uma série de perguntas, ok? Se você quer achar uma interpretação correta do texto bíblico ou que se aproxime mais, portanto, bombardeie o texto bíblico com perguntas. E foi exatamente esta a minha atitude diante do texto bíblico. Pois bem, em Êxodo 33, versos 4 e 5, o texto diz assim: E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Em primeiro lugar, nós devemos de fazer perguntas, ok? Senão, nós teremos dificuldades na nossa interpretação. O texto diz assim: E ouvindo o povo, ora, que povo é este? Obviamente, à luz do contexto, é o povo de Israel, ok? O texto diz: ouvindo o povo de Israel esta má notícia, entristeceram-se. Ora, por que é que o povo de Israel entristeceu-se com esta má notícia? Que má notícia é esta? E o contexto nos informa, nos versos de números 2 e 3, Deus vai dizer assim: E enviarei. Quem é que vai enviar? Deus, ok? E enviarei um anjo diante de ti. Diante de quem? Do povo de Israel. Observe o verso 3, lá no finzinho. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, isto é, teimoso, ok? Para que te não consuma eu no caminho. E o verso 4 diz que o povo entristeceu-se com essa má notícia. A resposta é muito simples, não é? Que má notícia é essa que levou o povo a entristecer-se? Deus disse no verso 2 que enviaria um anjo, e no verso 3 que não iria mais com eles. Portanto, quando o povo ouviu esta má notícia de que a presença de Deus não iria mais com eles, mas que Deus enviaria um anjo adiante deles, eles entristeceram-se e, portanto, esta é a má notícia. Agora, por que é que eles entristeceram-se? Ou melhor, o que levou Deus a não ir mais com eles, a sua presença não ir mais com eles? O que levou e o que resultou também a entrega dos atavios, ou seja, das joias, dos aparatos de Israel. O que motivou essa nação a devolver, a entregar essas joias, ok?
Nós devemos atentar que, contextualmente, a resposta para Êxodo 33 está no capítulo anterior, que está dentro do conjunto do mesmo contexto, isto é, o capítulo 32. E o capítulo 32, nós vemos, ou melhor, nós vimos no último vídeo, por exemplo, que a confecção do bezerro de ouro foi resultada da entrega das joias, ok? Nos versos de números 2 e 3, por exemplo, Israel entrega as joias para a confecção de um bezerro de ouro. É interessante porque o comentarista Russell Norman Champlin, citando o orador, governador e político Plínio, governador da Bitínia, que hoje é a atual Turquia, não é? E Champlin, citando Plínio, informa-nos que Plínio, com informações, diz o seguinte, que nos países orientais, da época do Antigo Testamento, era costume, era normal encontrar tanto homens quanto mulheres usando argolas de ouro. Contudo, o que tudo indica aqui em Êxodo 32, no contexto do bezerro de ouro, não há menção dos homens tendo essa iniciativa a fim de dar ou de entregar as joias. O texto diz apenas que as mulheres, que os meninos judeus e também que as meninas judeias entregaram as joias, né? Ou os seus aparatos para a confecção. Não há aqui no texto uma indicação de que os homens estiveram envolvidos aqui, pelo menos na entrega das joias. E, portanto, meus irmãos, o povo entregou as joias, confeccionou o bezerro de ouro e, portanto, eles se tornaram idólatras, não é? E no verso de número 4 do capítulo 33 do livro do Êxodo, eles agora entregaram novamente as suas joias. Exatamente porque Deus havia dito que era um povo obstinado, que não iria mais com eles, que era um povo totalmente idólatra, e, portanto, essa entrega das joias resultou numa evidência de uma genuína conversão por parte de Israel. Percebe que não é a joia em si que era pagã ou errada, mas o que está em jogo aqui é a motivação da nação de Israel. O que está em jogo é o coração depravado deles, que como resultado disso, confeccionou um falso Deus. É interessante porque Israel era um povo monoteísta, ou seja, a crença, a fé em um único Deus. Quando é que eles tiveram a ideia de que um bezerro é um Deus? Bom, no tempo que eles permaneceram na casa da servidão, na terra do Egito, nos 4 séculos que eles tiveram lá. Ok? Por quê? Porque para os egípcios, o boi era um deus, chamado Deus Apis, não é? E, portanto, lá no deserto, os hebreus foram motivados a confeccionar este pseudo-deus. E como Yahvé não aceita repartir a sua glória com ninguém, trouxe um julgamento temeroso sobre eles, dizendo que não iria mais com eles. O povo, totalmente triste, angustiado, a presença de Deus não irá mais com a gente, portanto, vamos devolver essas joias. Vamos entregar essas joias. Percebe que essa entrega das joias foi a evidência da genuína conversão, ou melhor, do genuíno arrependimento. Não que elas em si era errado, mas aquilo estava dividindo o culto de Israel a Deus com outros deuses falsos. Agora veja bem, se as joias em si fossem erradas ou pagãs, Deus não tomaria a iniciativa de dizer quando eles saíram da terra do Egito para levarem consigo as joias. Se Deus está condenando em Êxodo 33 o uso das joias, por que então que em outros textos é Ele quem toma a iniciativa para que os hebreus levassem consigo as joias? Textos, por exemplo, como capítulo 3, verso 22, capítulo 12, versos 35 e 36 do livro do Êxodo, é Deus quem toma a iniciativa para que os hebreus levam consigo as joias. Por quê? Porque aqui em Êxodo 33 o contexto é outro. O contexto, o que está em jogo aqui, é exatamente, meus irmãos, a motivação deles. Eles estavam usando as joias com outras motivações que não era a verdadeira motivação.
E no verso de número 5 do capítulo 33 do livro do Êxodo, Deus diz assim: Deus é quem vai dizer, porém agora tira de ti os teus atavios, isto é, as suas joias, para que eu saiba o que te hei de fazer. Deus diz para eles entregar as joias, exatamente no contexto de idolatria aqui. As joias estavam levando o povo a enveredar-se a outros caminhos que não era o caminho do Deus eterno. E agora Deus está dizendo: eu sei o que vou te fazer com essas joias. Ora, e o que ele vai fazer? A resposta está no texto bíblico, no capítulo 35, versos de números 21 e 22 do livro do Êxodo. Eles entregaram, em outro contexto, as joias para Deus como ofertas para a construção do tabernáculo e consigo também os utensílios sagrados. Percebe que se as joias fossem de fato erradas, pagãs, e Deus não aceitasse de alguma forma, ele também não aceitaria quando eles entregaram como ofertas para o tabernáculo, para os utensílios sagrados e assim por diante. Aqui em Êxodo 33, o contexto é outro. O que está em jogo aqui é a motivação e o coração totalmente idólatra deles, que refletiu até mesmo naquelas joias. Mas não há nenhuma menção que as joias sejam erradas. Leandro Quadro citou um outro texto bem interessante em Ezequiel 7, verso de número 11. Confira depois. E mais uma vez ali, contextualmente, está tratando da idolatria. Quando há menção de joias ali proibidas no texto bíblico, é porque há idolatria envolvidas. Mas hoje eu tenho dificuldade de encontrar alguma mulher ou alguma mulher cristã que use joias com a intenção de honrar alguma divindade pagã. Até hoje eu nunca encontrei uma mulher que use um brinco, uma argola, um colar, um anel, enfim, qualquer aparato, e dizer assim: eu estou usando motivada a honrar aquele Deus, aquela deusa e assim por diante. Até hoje eu tenho dificuldade e nunca encontrei. Quem usa joias, usa por questão de beleza, de vaidade. Adendo, nem toda vaidade fere princípios bíblicos. Ok? E, portanto, precisamos atentar para isso. É necessário uma interpretação mais relevante, fiel, de acordo sempre com o contexto, e não simplesmente citação de textos aleatórios. Ok, meus irmãos?